E essa história está no livro de Gênesis, capítulos 12, 13, do versículo 14 ao 18, 15, 18, 20, 21 e 23. Abrão e Sarai moravam em Ur dos caldeus. Era uma cidade idólatra. Ninguém conhecia o Deus verdadeiro. E é lá, no meio dessa idolatria toda, que Deus escolhe Abrão. E ele diz para ele: sai de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você será uma bênção, quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Mas Deus impôs uma condição: sê tu uma bênção, porque o Senhor nos abençoa, desde que nós sejamos uma bênção. E aconteceu que eles obedeceram. Aí nós pensamos, como mulheres, na situação de Sarai. Uma mudança para um lugar escolhido, para um lugar determinado, não é fácil. Agora, sair do conforto, porque eles tinham uma situação financeira muito boa, uma situação social privilegiada, para um lugar que nem sabiam aonde, não é para qualquer pessoa. E Abrão obedeceu. E a Bíblia não fala que Sarai reclamou, e ela sabia que se ele estava tomando aquela atitude, ele estava ouvindo uma voz superior. Então, indiretamente, ela teve fé. Eles foram andando e chegaram a Siquém. Eles levaram tudo que tinham, escravos, os bens, e também o sobrinho Ló, que era órfão, e ficou com eles. Ele também acompanhou-os. E quando eles chegaram a Siquém, Deus reafirma a promessa de lhe dar todas aquelas terras para ele e para a sua descendência. Então, ele faz um altar e sacrifica ao Senhor. Dali eles passaram a Betel. Em Betel eles esparramaram as tendas e moraram um tempo ali. E dali eles seguiram para o Egito. Entrando quase no Egito, ele disse para sua mulher, Sarai: se o rei agradar de você, você vai com ele, porque era costume de levar a mulher quando eles agradavam. O marido corria risco de ser morto. Então ele disse para Sarai: você vai dizer que é minha irmã. E assim fizeram. E os príncipes acharam a mulher muito bonita, apesar de seus 65 anos de idade. Abrão era mais velho 10 anos, ele tinha 75 quando saíram de Ur dos caldeus. Ele levou ela para o palácio. E imagina a situação de Sarai obedecendo ao marido, sendo submissa a ele nessa situação. E como que Deus veria uma condição dessa? Ele sendo marido e mulher. Tá certo que ele era o meio irmãos, porque o pai deles era o mesmo. E a mãe não. A mãe era diferente. O pai era Tera, um idólatra. Só que Deus não se agradou disso e mandou pragas para aquele reino. Alguém falou para ele: isso é porque essa mulher tem marido. Ele ficou muito irado, procurou Abrão e ele repreendeu severamente, disse: por que me fizestes isso? Então ele entregou a mulher e ele tinha dado por Sara servos, servas, riquezas. Ele não pegou nada para trás, ele deixou que ele fosse embora e mandou os servos acompanharem até sair daquela região. Eles chegaram a Canaã. Deus manifesta novamente a ele e diz: está vendo essa terra? Eu te darei. E a sua descendência será como o pó da terra. Você pode contar o pó da terra? Se você pode contar o pó da terra, você poderá contar a sua descendência. Mais tarde, numa visão, Deus aparece para ele e promete um filho. E ele diz o seguinte: eu sou o seu escudo e será grande o seu galardão. Então Abraão questiona: mas como? Eu não tenho filho. Eu só tenho o Damasceno Eliezer, que nasceu na minha casa. Como que eu poderei ter posteridade? A voz diz o seguinte: não, o seu herdeiro não será Eliezer o Damasceno. Sairá das tuas entranhas um filho. E
a voz cessou. Sarai, depois de 10 anos dessa promessa, pensou, mas eu com 75 anos já não posso gerar? E ela pensou na sua impossibilidade. E ela sentiu que ela não estava incluída nesse propósito, que ela não fazia parte desse plano. O seu esposo, sim. E ela quis dar uma mãozinha para Deus. Nós temos esse problema de quando nós não queremos esperar que alguma coisa que Deus falou no nosso coração, que Ele prometeu para nós, e aí começamos a querer dar um jeitinho. E depois vem as consequências, principalmente se Deus não tiver falado. Muitas vezes a voz do coração é enganosa, mas neste caso não, realmente Deus prometeu, mas ela achou que estava demorando. Há muita gente neste mundo que se desespera. Outros, antes de esperar, já está desesperado e faz muita coisa errada. E assim foi. Ela chegou para Abraão e disse: Deus me impediu de ter filhos. Nós também temos essa mania de querer atribuir a Deus os nossos fracassos, as nossas falhas, o resultado de tanta coisa errada que a gente faz. Ah, Deus quis assim, Deus pesou a mão sobre mim, e na verdade nós questionamos sem olhar como que temos vivido. E aconteceu que Abraão, sem perguntar ao Senhor, ele aceitou esse plano e se deitou com Agar. E ela concebeu. Tendo ela concebido, se sentiu a dona da casa, superior à sua senhora, e começou a humilhá-la. Ela chegou para o seu esposo e disse: Abraão, essa mulher, ela está me humilhando, coloca ela para fora. Mas Abraão disse o seguinte: é problema seu. Isso em palavras de hoje. Você que arrumou essa situação, se entenda com ela. E a partir daí, Sarai começa a humilhar Agar. E ela foge para o deserto. E quando ela estava lá, grávida, não era esse o plano de Deus, porque mesmo quando a gente erra, Deus ainda tem um jeito de consertar. E ele mandou um anjo falar com ela e disse: para onde você vai? De onde você vem? Ela disse: eu estou fugindo. Ele disse: volta para casa e humilha. E disse: o filho que você está esperando, ele vai ser abençoado, ele terá propriedades, terá uma grande descendência. Ele deu essa palavra de esperança para ela. E ela voltou e se apresentou à sua senhora e lá ficou. Um dia, Deus, ele vai mudar o nome dele de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, pai de uma grande nação. Imagina um homem que não tem filhos ser chamado de grande pai. Para Deus não existe impossível. Aí Deus reitera que ele será pai de uma grande nação, mas ele faz uma advertência: anda na minha presença e ser perfeito. E a gente vê que até agora ele até estava andando na presença de Deus, mas como ser humano, ele tinha tido algumas falhas. Ao entregar sua mulher como sendo sua irmã, na verdade era, mas ele não explicou a outra situação de que eles eram casados. E ele não estava sendo totalmente perfeito, mas reitera que ele vai ser abençoado, reitera da prosperidade e também da descendência dele. Nesse momento, Deus muda o nome de Sarai, que significa minha princesa, para Sara, que agora passa a ser a princesa de Deus. Agora, neste momento, ela vai compreender que ela, Sara, está incluída nesse projeto de Deus. Seria mãe de uma grande nação. E ele pergunta, aos 90 anos, ele ainda estava em dúvida. Aí o anjo responde: sim, com ela estabelecerei a minha aliança e ele se chamará Isaque. Isaque é o filho da promessa. Abraão, um dia, ele estava na tenda. Quando ele viu lá fora o Senhor e 2 anjos com ele, ele vai para perto deles, se inclina em terra e diz para eles: olha, eu vou arrumar uma água para vocês banharem os pés.
E aí ele pede Sara para amassar uns bolos. Chega perto de um servo, pede que mate um novilho e que ofereça para eles. E também pegou leite e coalhada e serviu. E eles comeram. Eles tiveram uma conversa muito importante. E tudo que foi falado foi confirmado. E num dado momento, um deles pergunta: onde está Sara? Sara está na tenda. Eles estavam de costas, mas sabia tudo que estava acontecendo. Ele repete para que Sara ouça que Sara teria um filho dela mesma, seria uma descendência abençoada. Sara, no seu íntimo, ela ri, porque no fundo, mesmo vendo tanta coisa, a aparição do Senhor, essas visões, esses sonhos, ela ainda não tinha entendido que era dela mesma que viria esse herdeiro. O anjo repreende, fala que ela riu, e ela fala: não, eu não ri. Ele fala: você riu sim. Eles desaparecem. Um dia veio fome naquele lugar. Eles já estavam em Negueb. Negueb é uma área desértica. E além de eles estarem no deserto, a fome sobreveio. Abraão e Sara voltaram. E eles ficaram em Gerar por um tempo. E lá em Gerar, ele repetiu aquela mesma história. Quando o rei perguntar, nós somos irmãos, porque ele sabia que ele corria o risco e não confiou em Deus completamente. Ele sempre que tem uma situação de conflito, dá um escape, mas ele não levou isso em consideração. Abimeleque era o rei. Abimeleque achou Sara muito linda, apesar de estar com 90 anos, e ele manda buscar Sara para ele. E ela foi participar do harém. Só que ele não chega a tocar nela, porque o Senhor não permite. Deus manda uma praga para todas as mulheres e fecha a madre de todas. Ele fala em sonho para Abimeleque, para o rei, não poderia tocar naquela mulher, porque ela era mulher daquele homem, que era um homem de Deus, e que ele tinha a proteção de Deus, que ele poderia até morrer. Ele e todos que ali estavam, ele veio e perguntou: por que você fez isso comigo e não falou que ela era sua mulher? Na verdade, ela é minha irmã, nós somos irmãos, parte de pai. Ela é minha esposa, deu muita coisa para ele, deu mais servos, riquezas e também camelos, animais, e falou para ele: se você quiser ficar aqui, pode escolher a terra, mas ele escolheu prosseguir. Então Deus estava com Abraão, Deus estava com Sara. Aí nasce Isaac. Eu imagino o coração de Sara, aquela promessa cumprida. Aí ela ria e dizia: como eu poderia pensar que amamentaria um bebê? E Isaac significa riso. Deus é tremendo. O nome de Isaac já era uma visão futura de como ela reagiria. Mas acontece que agora não era um riso de desconfiança, não era um riso de mofa, era um riso de alegria, um riso de felicidade, de quem recebe um presente inestimável, de quem vê cumprida uma promessa. Mas o filho de sua escrava já estava com 13 anos. Ele se chamava Ismael, conforme o anjo disse quando ela estava no deserto. E ele começou a zombar do filho de Abraão. Então, ela disse para o seu esposo que colocasse fora tanto ela quanto o filho, porque ele não poderia herdar junto com o seu filho. Aí Abraão não gostou dessa ideia, mas Deus interveio e disse o seguinte: Sara está certa, coloque fora os dois. Eu vou abençoar também Ismael por sua causa, porque ele é seu descendente. Ele também terá multiplicado a sua descendência, ele será próspero. Nesse momento, ele despreocupou. Ele preparou água, preparou pães e colocou eles para fora de sua casa, porém de maneira mais tranquila. Ela foi para o deserto e quando a água acabou, ela se desesperou. Colocou o menino numa distância de um tiro, porque ela disse: eu não quero ver meu filho morrer. E ele ficou ali. Aí o anjo apareceu e disse: Agar,
eu ouvi a súplica de seu filho. E eu estou abençoando. Ele vai ser próspero, vai ter muitos herdeiros, ele será abençoado. E mostrou para ela uma fonte de água. O Senhor está sempre apresentando o seu manancial aos que têm sede. Que seja sede de água, que seja sede de justiça. O Senhor está sempre dando o que nós necessitamos, porque Ele é Deus que nos ama. Ele é Deus que socorre os seus filhos em suas aflições. E ele veio a ser pai de uma grande nação. E ela se tornou uma mulher abençoada e ele se tornou um flecheiro ali no deserto. Passa um tempo e Sara morre. A princesa de Deus falece. E Abraão chorou muito, ele entrou em luto e ele queria dar para ela um funeral à altura. Então ele procurou os filhos de Et e quis comprar as terras para poder enterrar numa caverna. Não queria uma sepultura qualquer, ele queria todo o campo. E o dono do campo, ele oferece por 400 ciclos de prata, que seria 10 vezes mais do que uma sepultura comum. Mas ele fez questão de enterrar sua amada como uma princesa. E ali ela foi enterrada naquele campo, na caverna de Macpela, onde mais tarde os patriarcas também foram enterrados, como Isaac, Jacó, como também Lia, todos foram enterrados ali. E Sara já estava ali. Depois desse tempo, Deus não fala com Abraão sem Sara, mas ele continuou nos caminhos de Deus. E toda a sua descendência foi abençoada, foi multiplicada como as estrelas do céu. Amém. Pela vida de Abraão e por Sara, que é um exemplo para nós. Que nós possamos saber esperar, não o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Num tempo de pressa, num tempo de urgência, que nós confiemos que o Senhor não atrasa, não adianta. Ele faz tudo na hora devida. Amém. Que o Senhor perdoe nossos pecados e nos ensine a esperar. Amém.